Então, muito boa noite a todos. Esperem que todo mundo está. Não é necessário perguntar neste momento o que é que o Sporting tem a ver com tudo isto. E a resposta é óbvia, tem tudo a ver. Não só porque esta foi uma época importante para o Sporting, como sabe, espero eu. O Jerry Catano, que infelizmente está a bem e bem preciso, está a descansar, senão também teríamos muito gosto de tê-lo aqui connosco. E portanto pareceu-nos bem que sendo esta uma noite sobretudo de celebração e partilha, que tu sabes, para que é tão importante para mim e para muitos de vós, certamente, e sobretudo também por esta feliz conjugação de termos a maior equipa portuguesa neste momento, que tem como um dos seus sequentes máximos um grande jogador no Moçambique. Portanto, acho que é uma descrição perfeita, é a conjugação feliz de algo que vai continuar a produzir muitos sucessos, certamente, para o futuro. Vou deixar aqui para que ninguém se esqueça. Tenho pena que o meu amigo João Figueiredo não possa estar presente, se calhar sabia desta entrada, por isso é que não veio. Mas enfim, muito obrigado por estarem aqui. É obviamente um prazer enorme e uma grande responsabilidade ver aqui uma plateia desta importância, desta dimensão, e espero que os próximos minutos possam ser úteis. Sobretudo vou falar aqui um pouco daquilo que foi o meu percurso e vou começar naturalmente pelo princípio. Portanto, eu nasci em Portugal, numa pequena cidade no centro de Portugal, em Águeda, e como o meu pai era militar, cada um dos meus irmãos nasceu depois num sítio diferente, portanto nós andámos ali um pouco por todo o país, mas quando aos 10 anos depois fixei-me em Viseu, onde vivi dos 10 aos 18 anos, e Viseu, como sabem, é a cidade mais moçambiqueira de Portugal, não é? Isso não há dúvida nenhuma e portanto se calhar a minha ligação de Moçambique começou logo ali naquela tenra-idade. Por isso depois fiz o meu percurso secundário, fui estudar para Coimbra. Coimbra é uma das universidades mais antigas da Europa, como sabem, e além de ser altamente reconhecida pela sua excelência académica, é também, sobretudo, uma cidade onde se tem uma vida um pouco boêmia e, portanto, conciliar os estudos e o meu percurso académico com essa componente foi um desafio, mas acabei por conseguir. Portanto, não fui um aluno excepcional, mas fui lá, fiz o meu percurso. E e a minha entrada até começou por um fiasco. Uma das primeiras memórias que tenho da minha chegada a Coimbra foi precisamente uma ideia um pouco infeliz, diga-se, mas meu colega de casa, o pai tinha estado a estudar em Coimbra também, e fez parte do Orfeão Académico, que é uma instituição muito conhecida e com uma grande tradição em Coimbra. Pronto, e ele lá resolveu ir fazer testes para entrar no Orfeão, até porque o Orfeão era conhecido por ser um sítio onde se faziam os passeios e havia umas vidas engraçadas, e portanto era sempre um bom ambiente para se estar. Lá fui eu fazer os testes, por esse meu amigo, o Nuno Marques, e o Afonso Lourenço, se estiver aí, ele sabe bem que estou a falar, e pronto, o Nuno fez lá os seus testes, passou com distinção, naturalmente, na sua voz de varico altamente afinada. Enfim, quando entrei eu, ao fim de 2 minutos, lá o pianista pediu para parar, disse, pronto, manifestamente você dedica só aos estudos porque na vida musical não tem solução. Pronto, e acabei de partir desse primeiro fiasco, lá me recompus e acabei depois de fazer o meu percurso sem mácula, e diga-se, consegui terminar o curso ali por milagre e por uma grande ajuda também daquela que viria a ser a minha mulher, também tenho que confessar, até ela não está cá, portanto posso dizer isto com a tranquilidade, assim como a ajudinha que me foi consegui fazer o meu curso e terminei em junho, exatamente na data prevista, e uma semana depois comecei a trabalhar no Grupo Visabeiro. Portanto, tive ali uma semaninha só de intervalo e comecei no Grupo Visabeiro porque eu ainda, enfim, experimentei fazer um percurso na advocacia, ainda fiz o estágio de advocacia, e o meu patrono também era advogado da Visabeira e, portanto, comecei a estagiar no departamento jurídico da Visabeira, mas, enfim, se a ter outro tipo de tarefas mais ligadas também até à área de pessoas, essencialmente, depois na área mais empresarial, de gestão de contratos, mas rapidamente também percebi que a minha vida ia ser mais ligada, se calhar, à gestão, propriamente aos temas do direito. Pronto, e assim foi. Em 2 anos e meio depois apareceu a oportunidade de vir para Moçambique.
porque o grupo estava a começar aqui, já tinha aqui algumas empresas, mas em 95, em janeiro de 95, vim então aqui para Moçambique, inicialmente para trabalhar na, no- na constituição de um grupo de empresas da própria Empresa de Moçambique, da holding. É diferente, lá vi eu. Ah, Cheguei numa manhã de domingo de janeiro de 95 e a maior viagem que eu tinha feito até aquela data tinha sido ir à Espanha. Portanto, de repente meti-me no avião, 11 horas depois aterrei aqui em Maputo, devia ter na altura uns 24 ou 25 anos e pronto, aqui cheguei, meus colegas levaram-me para o campus universitário, a Televisa, onde tem esta lenda hoje tem, as instalações, só que à volta da Televisa não havia nada escampado para o campus e não tinha praticamente nenhuma e uma construção. Os dois colegas lá fizeram ali uma recepção simpática, calorosa e tal. Depois fui para o meu primeiro prédio onde eu habitei aqui em Maputo, que foi no prédio Cardoso, ali ao lado da Feira Popular. Portanto, fui ali do centro da animação e da agitação aqui de Maputo. Mas pronto, lá me instalei. No dia seguinte fui dar uma volta, pela 25 de setembro, e a 20 de Maputo, do Moçambique, não era nada do que é hoje, naturalmente. Desde logo tinha metade da população e, portanto, havia muito menos gente. Depois cheguei ali ao Continental, que ainda existia Continental, pedi um cafezinho, convencido que estava ali alguns em Viseu ou em Lisboa, e esperei, tranquilamente. Passaram aí uns 15 minutos, nunca mais vinha ao café. Perguntei lá ao empregado, então o café está a ser preparado. E eu paro pela aí, comecei a desconfiar. Então, pensei que tinha pedido um café expresso. E depois, passado mais 10 minutos, parece-me lá o famoso Brick Coffee, que alguém esteve ali eficazmente a bater durante 20 minutos para sair para aquela espuma super cremosa. Portanto, percebi que, bom, vou ter que adaptar aqui algumas coisas na minha vida e foi o que fiz e felizmente correu bastante bem. Depois, alguns meses depois de ter chegado, por circunstâncias várias, um colega com quem eu tinha vindo para a Imovisa acabou por ser ocupado de outras funções e eu fui, assim, com aquela terra idade, fui encarregue de dar início ao projeto da Imovisa. A Imovisa era a empresa que estava a começar, portanto eu, quando eu assumi a função de diretor-geral da Imovisa, tínhamos 10 pessoas, portanto era uma direção-geral pequenina, e o nosso trabalho foi constituir a equipa, foi desenvolver ali um modelo de negócio, na medida em que o grande ativo, que é o bom ativo, o objetivo da Imovisa era fazer a gestão do património imobiliário, inicialmente do Banco de Moçambique, da, do Fundo de Pensões, que estava na SMAC, a Sociedade de Moçambique era da Administração e Gestão de Bens, e portanto tive como meu primeiro chefe o Tom Psipo, e foi aí desde logo que comecei a ter contacto também muito próximo com o Tom Maliano, na altura, que era o chefe máximo, o nosso laborador, e que de alguma maneira titulava também aquela área, e pronto, lá fiz o meu caminho. Sabes, eu vou tratar pessoas, tratávamos cerca de 150 pessoas, num curto espaço que eu organizar a empresa. Uma das pessoas com que eu tive o prazer de e um privilégio foi o César Muyanga. Não sei se o César está cá, mas se o César estiver por aí, foi uma das primeiras pessoas que entrou para a Imovisa e fez ali o percurso extraordinário na área comercial. Foi tão extraordinário, depois foi fazer uma empresa exatamente igual à Imovisa e tornou-se o maior concorrente da Imovisa, e bem, e tem o seu percurso com muito sucesso. Portanto, gradualmente depois fui assumindo outras responsabilidades, também no Visaberia no ano 2000, fui então, fui incumbido da função de administrador delegado da Visaberia em Moçambique. Portanto, na altura tinha mais ou menos 30 anos, fiquei responsável por um grupo que já tinha 5 empresas, já tinha cerca de 1000 pessoas, e já tinha um volume de negócio de 30 milhões, pouco mais, e que na altura já era uma empresa de uma dimensão razoável. Por isso foi ali um grande desafio que eu obviamente abracei com muito empenho, mas também com um grande sentido de responsabilidade e alto receio, mas também por aí, e por esta simples circunstância, também já podem ver a potência que eu quis haver até para correr riscos, não é? Dar-me essa responsabilidade foi um risco enorme olhando para trás. Mas pronto, as coisas até correram relativamente bem, e o grupo foi fazendo o seu caminho, e também recordo, foram anos muito bons em Moçambique, a seguir de 2000, 2001, 2003, houve ali uma sequência de um crescimento, a economia estava a abrir, o país estava a abrir, estava-se a introduzir uma economia de mercado, enfim, um pouco aos solavancos, mas o objetivo era claramente
era claramente abrir e liberalizar a economia. Pronto, e o caminho foi-se fazendo e foi uma época muito interessante. Tivemos aqui grandes projetos, ah, e começámos com a TV Cabo. A TV Cabo foi a primeira operação de TV Cabo em África, tecnologicamente evoluída, a Publi Televisa. Portanto, tudo isso foram parcerias que desenvolvemos com as TDE, pronto, e com o engenheiro Rui Fernandes, que é uma pessoa de referência, que eu tenho muito gosto de ter-me aqui hoje. Foi das pessoas com quem eu mais aprendi a TDE era, se calhar continua a ser, mas eu é que não estou tão próximo, uma grande escola de gestão e era uma grande organização, ah, e como tal foi um privilégio muito grande. Recordo também com muita saudade um périplo que nós fizemos quando a TDN sobrou 25 anos. Andámos aí um pouco por todas as capitais de província e a TDE era uma grande organização de telecomunicações, mas também era uma grande organização de eventos, porque todos os eventos da TDM eram grandes festas. Portanto eu sempre podia e sempre me convidava aqui o presidente, lá ia eu todo satisfeito, e foi uma forma também de conhecer aqui um pouco o país todo. Então, andámos a celebrar os 25 anos da TDM durante um ano, para aí, ou mais, e foi bastante interessante, ainda bem. A pena que agora já não há essas celebrações, já não ocorrem com essa, enfim, com essa duração e intensidade. Nós fazemos os 65 anos e aquilo foi só 2 horitas. Mas pronto, sinal dos tempos. Ora bem, e outro projeto muito importante e que marcou também de alguma maneira até aqui a presença da Isabel aqui em Maputo, em especial, mas depois espalhámos por este país, foi eh, eh, a criação da cadeia de hotéis. Primeiro reconstruímos o I, reconstruímos, de facto, foi construído em várias fases. O Ini Village, inicialmente, depois o Montebello Ini, depois o Girassol na Patrícia Lubumba, também o edifício já existia, mas foi construído na íntegra. Em Nampula fizemos lá um edifício emblemático, onde há um centro parcial, depois um hotel. Enfim, por aí fora vários projetos que de alguma maneira consolidaram aqui a presença da Visabeira de forma muito significativa. Depois, a partir de 2002, acabei por também assumir funções em Angola, fiquei a colar o mercado de Angola. Eu sabia que durante alguns anos, e começámos também com a TV Cabo em Angola, e um aspecto curioso, nós quando começámos a TV Cabo aqui, que sabia, o Rui Fernandes ou o Visita, ou António Sousa devem se lembrar disso, nós não conseguimos financiamento bancário, porque os bancos acharam que o projeto não era rentável e que seria difícil viabilizar aqui uma operação de TV Cabo. É claro, não tínhamos cá esta classe de gestores bancários na altura. Sim. Lá tivemos que trabalhar com capitais próprios, e o que é facto é que 2 ou 3 anos depois o projeto era cash flow positive, já estava a gerar recursos e, portanto, e aí pronto, já tivemos os bancos todos, o apoio e tal, aí foi mais fácil, que já não havia risco. Mas pronto, em Angola, estava eu a dizer, o que aconteceu foi que acabámos de conseguir o financiamento do Apple de investimentos, que também tinha interesse. E foi o primeiro até que conseguiram falar para Angola, porque eu queria entrar naquele mercado e, portanto, a confiança que tinha na Visabeira e no projeto e na experiência que a Visabeira já tinha aqui, percebi que também foi muito útil nesse aspecto. E pronto, esse período de 2006, de 1995 a 2006, foi aqui uma fase de grande crescimento. Depois, aqui por alguma insistência do acionista da Visabeira, achou que havia algum interesse em eu assumir outros desafios no grupo e acabou por insistir para eu ir para Portugal. E enfim, com grande resistência da minha mulher, na altura ela não queria para estarmos cá todos a viver. Ela e os nossos filhos. Os nossos filhos eram pequenitos, tinham muito voto na matéria, para eles eu sei que era para isso. Mas ela também tinha aqui alguma relutância e estava a trabalhar na PwC, estava num desafio muito interessante, mas enfim, ao fim de um ano de existência lá tivemos que ir, e depois no ano seguinte, em 2007, houve uma reorganização da forma do grupo de trabalhar, e o engenheiro Fernando criou uma comissão executiva e eu fiquei presidente da comissão executiva do grupo, e foram anos de facto em que o grupo deu ali um salto muito grande, na medida em que expandiu fortemente na Europa em particular,
o negócio de telecomunicações, o grupo médio nesses anos frequentes, 2007, 2008, 2009 entrou em França, na Bélgica, na Alemanha, expandiu a sua atividade para vários mercados. Também adquiriu duas empresas importantes em Portugal, a Vista Alegre e a própria Global Pinheiro, para duas empresas emblemáticas, e também adquiriu duas participações estratégicas em duas grandes empresas, maiores empresas portuguesas, que era a EDP e a própria Portugal Telecom. Portanto, eu, por inerência de funções e por indicação do grupo, acabei por assumir funções de administrador executivo da Portugal Telecom, e também estive muito envolvido nesse processo de expansão da Visabeira pela Europa e por todos estes mercados onde estávamos a tentar entrar na altura. Então, e aqui há três momentos, digamos assim, que eu destacaria desta fase da minha vida, portanto, deste segundo ciclo, que é o primeiro, tem a ver com a forma como assistimos ao sucesso e à inclusão de uma das maiores empresas portuguesas, foi a Portugal Telecom, e eu vivi todo esse processo por dentro. É particularmente elucidativo para mim, como é que uma empresa com uma dimensão enorme, com potencial terrível, que em conjunto com a Telefónica era dona da maior operadora móvel na América Latina, que era a Vivo, e enfim, por circunstâncias diversas, e até não me vou alongar muito, que é uma história muito complicada, mas teve a ver depois com o colapso do grupo Espírito Santo, teve a ver também com alguma influência política em algumas opções que na altura foram tomadas em relação à PT, e a PT acabou por comprar uma posição importante na Oi, depois de vender por 7.500 milhões de euros, deve ter sido os maiores negócios sempre já mais feitos em Portugal. Por ter vendido a posição que tinha na Vivo, metade desse valor foi distribuído pelos acionistas, e bem, e outra metade foi investido nesse operador, que se veio a revelar um negócio ruinoso, e depois percebeu-se que a decisão foi construída de forma com muita influência política, por um lado, e por outras, para servir os interesses de um dos acionistas controladores. E portanto isso também diz bem do risco que existe quando as empresas quando as decisões são tomadas não numa lógica de negócio, mas por fatores externos ou de interesses de particulares, e daí a importância, e foi algo que para mim ficou bem presente para o futuro, a importância de haver checks and balances, haver controles internos, haver equilíbrio nos processos de decisão, para impedir que duas ou três pessoas, como foi o caso, conseguissem ter manipulado o conjunto de informação, e sei que o resto do Conselho de Administração tivesse conhecimento, feito, por exemplo, um investimento de 900 milhões de dólares em papel comercial do Grupo Espírito Santo, depois veio a falir e que causou uma perda enorme na Portugal Telecom. Portanto, este foi o processo particularmente difícil, da medida em que depois, embora sendo administrador executivo e representando apenas uma pequena parte do capital social, tendo em conta o que aconteceu ao Grupo BES, tendo em conta tudo o que sucedeu, acabei por ter que assumir ali uma responsabilidade que estava longe de estar nos meus planos, e obviamente que todo este processo causou perdas enormes à própria Visabeira e a todos os acionistas, e foi aqui uma lição de vida bastante gostosa. Portanto, aqui foi um grande sucesso por fatores externos e alheios, mas serviu também para perceber como é que na vida certos processos de decisão, para quem está de fora, não tem bem a percepção como é que certos processos de decisão acontecem, e que é que leva a que, por vezes, pessoas bem intencionadas acabem numa posição em que lesam significativamente as suas empresas. Outro fator importante nesse período também tem a ver com a questão da Vista Alegre. A Vista Alegre, nomeadamente presidente do Conselho de Administração da Vista Alegre, e uma das missões, a Vista Alegre é uma marca muito conhecida de Portugal e mundialmente também, mas é, na sua essência, a própria Portugalidade. Na medida, é uma empresa que tem 200 anos, fez 200 anos recentemente, mas estava num processo também de decadência e de caminhar para a irrelevância, e portanto foi necessário fazer um trabalho grande de internacionalização, e também estive muito envolvido durante aqueles anos nesse processo, e foi algo também que me deu um gosto muito, muito especial. E outro momento teve a ver também aqui com Moçambique, foi a constituição do Banco Único. Eu aí também participei, o Sr. Américo Amorim convidou a Visabeira para, em conjunto, estabelecer uma sociedade, depois aqui com outros parceiros locais, alguns dos quais estão aqui nesta sala, acabaram por constituir o Banco Único, e eu aí tive a oportunidade de trabalhar muito próximo, não só com obviamente, os acionistas locais, mas em particular o Sr. Américo Amorim
foi aí que eu conheci, trabalhei mais próximo com ele, eh, portanto, acabei por perceber a lógica de pensamento, e foi algo que me trouxe um conjunto de lições para a vida, tá? Uma coisa que eu nunca me esqueço, uma máxima que ele tinha, que é tudo o que custa mais que zero é caro. E portanto o enfoque que ele tinha e um tempo que nós passámos ali na Canet Kaunda a analisar os orçamentos linha a linha, ele próprio, com os vários prestadores de serviços que apresentaram orçamentos para reabilitar o edifício que é a sede de Bacuri, que ainda hoje é, na vida do José Nerer e o António Correia, se estiver por aí, certamente também começar esta história, e o David, em profundidade. Eh, foi um período interessante e é evidente que estas pessoas, esses grandes empresários, pensam realmente de maneira muito diferente. É evidente que também tem o seu caráter abrasivo, não, enfim, ninguém é perfeito, mas foi uma pessoa com quem realmente gostei muito de trabalhar e de participar na construção desse projeto, e fazer que eu vou prosseguir outros caminhos. E, portanto, este foi também um período muito interessante da minha vida e particularmente gratificante, mas, entretanto, por volta aí de 2014, na sequência destes anos todos como um grande desgaste, portanto houve uma crise económica muito séria na Europa, e do 2010, em particular em Portugal, e por todos estes processos da Portugal Telecom acabaram por criar ali um desgaste grande, e eu comecei também a pensar um pouco se não estaria a entrar ali em algum marasmo, meter os profissionais, na medida em que eu já estava há 20 anos na mesma empresa, e apesar de ter feito coisas muito diferentes, e a Visabera é uma escola de gestão e proporciona-nos experiências extraordinárias, toca imensos negócios, tem estruturas de gestão diversas para negócios diversos, portanto, foi um percurso muito interessante, mas enfim, na posição em que eu estava, já de alguma maneira tinha atingido o topo ali da organização, e comecei a pensar um pouco que qual é que poderia ser o desafio que me mantivesse empenhado e motivado. E também nessa sequência acabei por ir fazer uma pós-graduação, um programa de alta direção na AES. Na AES é uma escola de negócio conhecida em Lisboa, e pronto, e quando terminei essa pós-graduação, de 9 meses, obviamente era acumulando com o trabalho que tinha que fazer, disse, pós-laboral, comecei a amadurecer um pouco a ideia de que, efetivamente, ali o meu percurso estava da Bisabeira, tinha chegado ao topo, e portanto comecei a pensar em mudar de funções e procurar outro desafio. E nesse contexto, efetivamente, depois em maio de 2014, efetivamente decidi e partilhei até obviamente, comuniquei ao presidente do grupo e ao acionista, que compreendeu, naturalmente, não, enfim, há uma resistência inicial, mas depois acabou por compreender, e por isso, aliás, eu devo deixar aqui pela palavra também de enorme apreço. Se é uma pessoa que eu admiro particularmente, é o engenheiro Fernando Campos Notos, pela sua visão, pela determinação, por aquilo que é a capacidade em cima da força de um homem, e de um grupo de pessoas que com ele tem estado estes anos todos, construiu um grupo efetivamente de dimensão multinacional, e tudo isso construído a partir do zero. Portanto, é uma pessoa de enorme valor, é uma pessoa que tem efetivamente um percurso extraordinário, e a quem eu me devo. Apostou em mim também quando nada o recomendava, e portanto também por isso dediquei-me ali de corpo e alma durante mais de 2 décadas, mas enfim, mas efetivamente depois comecei a trilhar outros caminhos, e em maio, em julho de 2014, de repente, do nada, recebi uma chamada da secretária, a Sra. América Amorim, convidar-me para eu ir almoçar com a Sra. América Amorim a Moselle. Moselle é a sede do Grupo Amorim, ali na zona da Cortiça, onde estão as fábricas de processamento da Cortiça, na zona norte, próximo de Porto. E pô, fiquei um pouco surpreendido, porque eu não tinha assim uma relação de tanta proximidade com isso, apesar de termos estado muito tempo juntos e de haver outras parcerias que eu participei, próprio Grupo Amorim, quando estava na Visabeira, mas ainda assim fiquei surpreendido e aceitei naturalmente. E em agosto, setembro, ainda desse ano, fui então ao Moselos, um almoço muito simpático, o Sr. América Amorim, e estava também a Marta Amorim, a administradora e a filha, e depois o administrador, já associáveis. Tivemos ali
o almoço simpático. O professor América Marinho depois foi mostrar a casa do fundador, que é um museu em que a história da cortiça e a história da família Amorim são contadas em conjunto, porque de facto são duas realidades que estão muito interligadas. O Sr. América me explicou como é que era a sua filosofia de gestão, de forma muito paciente. Eu até fiquei enfim, bastante reconhecido por isso, o tempo que ele investiu naquela conversa. Explicou também que, pronto, como estava com 78 anos, estava a pensar em começar a abrandar, trabalhar um bocadinho menos. Portanto, não foi parar, era abrandar, e porque a semana do Sr. Américo Amorim era de segunda a sábado. Portanto, aquilo para ele abrandar, se calhar, aos 78 anos, era trabalhar só de segunda a sexta. Explicou-me também os planos que tinha para o grupo, quem gostava de pensar fazer, o grupo Amorim, e depois a conversa acabou por ir parar à Galp e ao projeto muito ambicioso que a Galp tinha para Moçambique, nomeadamente os investimentos que estava a prever fazer no gás natural, mas também no desenvolvimento do negócio da distribuição, na construção de terminais logísticos, etc. Então, depois, no fim já de umas horas de conversa, acabou por me perguntar se era verdade, se eu confirmava aquilo que constava de que eu estava de saída, efetivamente, e que ia sair do grupo Isabel. Sim, é verdade, até já publiquei ao acionista da empresa. E o Sr. Américo Amorim então aí convidou-me para eu me juntar à Gal, e pronto, e foi assim. Portanto, em novembro desse mesmo ano, acabei por aceitar o convite, e acabei por efetivamente juntar à Gal. Inicialmente, em novembro, estive durante uns meses a trabalhar na Galp Internacional, portanto, que é a holding que a Galp tem para desenvolver o negócio downstream em África, mas a minha área de atuação, e aqui que o grupo entendeu que eu teria alguma mais-valia, seria aqui na parte do East África, foi onde fiquei focado. E depois, no ano seguinte, em 2015, então acabei por até vir para Moçambique, fiquei aqui baseado, obviamente, 9 anos depois de ter saído. Voltei aqui à base e voltei a casa, e fui nomeado PCA da Petrogal Moçambique e também fiquei administrador da Galp Eswatini, que na altura era dirigida aqui pelo meu ilustre, tenho aqui um grande amigo e colega, Francisco Ferreira, que depois foi pescado aqui para Moçambique em boa hora. E por isso, pronto, enfim, começámos ali a fazer o nosso trabalho. Aqui também, estes anos que levo de Galp, temos feito aqui um processo de transformação muito, muito grande. Nós fizemos investimentos muito importantes na área da logística, e a minha atividade tem sido na área da distribuição, portanto, na parte do downstream. Fizemos investimentos muito importantes na área da distribuição, na área da logística, e depois também em conjunto com o parceiro, com o grupo IPG, o grupo de Kuwait, investimos quase 200 milhões de dólares a construir 2 terminais que são o melhor que há em África, algo de que depois podemos orgulhar. A nível individual, depois da Galp persigue, tem feito muitos investimentos, aumentámos para o dobro a nossa rede de postos de abastecimento. Nós também expandimos a nossa capacidade de enchimento de GPL, introduzimos novas soluções no mercado, novas soluções digitais, o Galp Frota, enfim, espero que sejam clientes. Os que não são, certamente gostaríamos muito que passassem a ser, tão breve quanto possível. E pronto, e temos feito aqui todo este trajeto também de transformação da empresa, e temos feito aqui um caminho muito, muito importante. E devo dizer que só é possível porque nós temos trabalhado realmente aqui conseguimos reunir um grupo de pessoas que é extraordinário. Hoje em dia nós alcançamos a liderança no mercado dos combustíveis, e isso, enfim, dito pela agência reguladora. Portanto, é aqui o sinal aqui do trabalho excelente. Uma parte aqui da equipa da Galp está aqui hoje, que eu tenho muito gosto nisso, mas na pessoa deles também cumprimento todos aqueles que têm dado o seu melhor, e nós temos realmente feito aqui um percurso muito, muito, muito interessante e muito importante. E acho que para o setor da energia, a forma como a Galp se tem posicionado, enfim, os investimentos que tem feito, a forma como está no mercado, o apoio que tem dado ao país também em momentos difíceis em que outros vacilam, mas nós mantemos sempre firmes. Penso também é algo enfim, que é vindo de dar um particular orgulho, obviamente. Também estou certo para todas as empresas, e como
como um poente importante do capital e do investimento português em Moçambique. Acho que é algo que deve ser enaltecido. Obviamente, também o percurso que temos feito tem sido suportado no apoio institucional que temos tido aqui das autoridades, obviamente, das entidades reguladoras, aqui das instituições financeiras, que têm estado é um contexto de mercado em que nós somos efetivamente relevantes e fazemos a diferença. Bom, e de uma forma não muito cansativa, espero eu, tentei fazer aqui uma sinopsezinha do que foram estes 30 anos de atividade, e chegados a este momento, e até de uma maneira, aproveitando estes últimos dias em que estava a refletir um pouco sobre o percurso que fiz e digamos, as várias etapas e qual foi o racional que presidiu às opções que fui tomando ao longo do tempo. E se me permitem, enfim, se calhar aqui a validade, vou deixar aqui alguns princípios de vida ou takeaways, se quiserem, para se tem servido de guia e me tem servido bem a mim na forma que tenho procurado conduzir a minha vida pessoal e profissional. Em primeira instância, um princípio para mim é basilar, é a questão de eu escutar mais do que aquilo que falo e manter sempre o espírito humilde e com vontade e disponibilidade para aprender com quem sabe mais do que eu, e é muita gente. Portanto, nós temos sempre muitas oportunidades de aprender ao longo da vida, se estejamos disponíveis para isso e mantenhamos o espírito e a humildade suficiente para perceber que há sempre quem saiba mais do que nós. Um outro princípio que também procuro aplicar no dia a dia e tenho procurado ao longo da minha vida é a questão de assumir responsabilidade, tomar decisões, não ter receio de decidir, talvez pelo facto de ter sido exposto muito jovem a circunstâncias em que tinha que tomar decisões, por vezes com informação insuficiente, por vezes com alguma insegurança, mas também ter sempre o princípio de que nós, quando estamos com uma determinada responsabilidade, a nossa obrigação é tomar decisões, tomar as melhores decisões possíveis em consciência e seguir os processos adequados, e quando nós o fazemos de forma consciente, nós damos sempre passos em frente e conseguimos progredir. Por vezes, e isso nem sempre corre bem, temos de ter a capacidade também de reconhecer, aceitar e reconhecer os erros e assumir responsabilidade pelos erros e corrigi-los o mais rápido possível. É evidente que na onda da vida errei várias vezes, e só não erra quem não decide, e por vezes pode haver a tentação de nós, por uma questão de coerência ou de teimosia, temos alguma dificuldade em corrigir a nossa rota. Por isso o que eu diria era, e o conselho que eu poderia dar é, quanto mais depressa nós conhecermos e aceitarmos que temos um determinado erro, e mais depressa ao corrigirmos, mais depressa seguimos em frente e mais depressa vamos atingir os nossos objetivos. E algo que para mim é algo que eu vi, de facto, um princípio que fui buscar aí ao confucionismo e que levo muito a sério, que é o espera exige muito de ti e espera pouco dos outros. Isto no sentido em que nós devemos sempre dar o nosso melhor, devemos sempre, em qualquer circunstância, procurar fazer o melhor que nos for possível, seja a nossa vida pessoal, seja a nossa vida profissional, e sem necessariamente esperar nenhuma recompensa imediata ou reciprocidade, ou sem esperar algum retorno, mas fazê-lo por uma convicção que é a coisa certa, que deve ser feita naquele momento, e não nos preocuparmos também demasiadamente com comparações com os outros. Portanto, eu acho que ao agirmos assim, nós construímos uma autossuficiência e uma resiliência que nos permite depois ter uma conduta e tomar decisões que certamente nos vão debater no trilho, em que nós nos vamos sentir mais satisfeitos connosco próprios e vamos conseguir atingir os nossos objetivos, obviamente, sem atropelar ninguém. O caminho também é um princípio importante para mim, que o nosso caminho não deve ser feito à custa de terceiros, mas deve ser feito baseado no esforço próprio e na capacidade de trabalho e de persistência que temos que ter. Bom, e caminhando para o final, agora que nos aproximamos do fim, gostaria de pedir ali à realização que estivesse atenta
esta deixa estava combinada, atenção, não estou a perceber o que é que está aqui a acontecer. E aqui a mensagem final, passo final, que eu queria aqui deixar é esta. Efetivamente, eu acredito firmemente que nós somos o nosso próprio limite. Eu posto aqui publico aqui esta fotografia com a devida vénia com o Gonçalo Mendes, que é o dono do ginásio que eu frequento com alguma regularidade, apesar de não se contar, infelizmente, ainda, mas vou continuar firme a de lá chegar. E portanto tenho um privilégio de todas as manhãs acordar ali, muitas vezes aqui fazer um bom exercícios e ter esta frase inspiracional por trás de mim. E realmente eu acredito que se nós levarmos a nossa vida uma vontade permanente de fazermos melhor, uma vontade permanente de nos superarmos e cada dia, todos os dias, fazermos um bocadinho melhor, seja da vida pessoal, seja como marido, como profissional, como atleta, nós certamente vamos conseguir atingir os nossos objetivos e vamos fazer grandes coisas. Portanto, aqui, se há uma mensagem que poderia deixar aqui hoje era esta, é que nós temos que continuar a fazer aqui o nosso caminho e nós, se o fizer de forma persistente, focada e empenhada, certamente que vamos longe. Bom, e, enfim, esta era a parte mais filosófica ou pedagógica da palestra. Espero que tenham tomado notas, mas no fim vai haver aqui algum questionário para ver quem é que esteve mais atento. E pronto, brincadeiras à parte, gostaria de terminar com aquilo que para mim é o momento mais importante aqui nesta sessão. Efetivamente, ter aqui tanta gente boa, tanta gente conhecida, pá, e amigos de longa data e de curta data, e outras pessoas que não são meus amigos, mas certamente poderão vir a ser meus totos, se nós teremos condições para isso. Peço desculpa. Mas eu tenho que deixar aqui um conjunto de agradecimento, porque acho que é o mais importante disto tudo, foi relações, são as relações que nós vamos construir, e enfim, dá aqui micro-olha pela frente, e por isso seria por agradecer, desde logo à PKF e à Modi, foi só a Modi é que me trazia aqui para cima deste palco, porque como devem, e como outros que me conhecem melhor sabem, se há uma coisa que eu não sou é o Eduardo Mexeu, era todo o joguei todo este rapaz, e a forma como a coisa é apresentada figurava em sensibilidade, e ele ali ficou quase que me motivou, então cá estou, e espero que muitos mais sigam este exemplo, porque acho que é um exercício, apesar de tudo, bastante útil e gratificante. Se não for mais nada para mim, para vocês não sei, mas eu gostei bastante. Depois, e já agora uma sugestão, ou modo, aquela águia do início tem que ser transformada num leão, porque acho que os tempos estão mais para leões que para águias. Bom, mas isto é uma sugestão, fica para futuras edições. Depois, e mais importante, tu, naturalmente, que tenho que deixar aqui um agradecimento para a minha família, para a minha mulher, em particular, Isabel, para os meus filhos, que infelizmente não estão aqui hoje, até porque nos últimos anos, em circunstâncias de vida, cada um de nós tem levado a que estejamos, enfim, intermitentemente juntos, mas o que é facto é que eles têm sido uma inspiração e são um pilar daquilo que é a minha existência e, portanto, obviamente que tudo aquilo que eu faço e aquilo que eu pretendo e tenho conseguido atingir ao longo da vida e aquilo que procuramos fazer dos filhos que estamos a criar juntos, e filhos estamos a criar agora já são adultos, já não mais que possamos fazer, mas espero que sigam este percurso também e continuem aqui como a ser os jovens adultos que são responsáveis e empenhados e em relação ao qual, digamos que é o maior orgulho que penso eu como pai pode ter, é efetivamente sentir que os seus filhos fazem um percurso que é gratificante e que lhes permite ser uma vida realizada. Depois, seguindo por ordem de crescer, cronologicamente, também tenho que deixar aqui uma palavra de muito apreço e admiração aqui pela equipa de direção aqui da Gal, e na pessoa da Marlena, do Francisco, da Pivita, do João, que não está cá, mas que efetivamente faz parte como equipa. Nos últimos anos tem trabalhado de forma muito coesa e com grande sentido de responsabilidade, e são um grupo de pessoas extraordinários, além de serem grandes profissionais, são grandes pessoas,
e o tal muito obrigado por todo o percurso e de todo o empenho que tem colocado aqui ao longo dos anos e das vossas pessoas, naturalmente, cumprimento toda esta equipa que está aqui hoje, mesmo que não estão cá hoje, mas que certamente tem feito também tudo para que nós possamos continuar a atingir os nossos objetivos. Depois aqui dois colegas e amigos que conheci da Visabeira, foi de facto o Afonso Loureiro, até conheci antes da Visabeira, conheci a passou por dar, depois que é o Afonso Loureiro e o Pedro André, para aqui momentos distintos, assumiram aqui a liderança da Visabeira, o Afonso Loureiro há uns anos, o Pedro André, que é o atual CEO da Visabeira Moçambique, e com quem tive o prazer de trabalhar durante muitos anos e pronto, é uma pessoa que muito admiro e cuja amizade muito estimo. Muito obrigado. Espero que continue a fazer aqui um percurso e de continuar a levar aqui a Visabeira para a frente, o sucesso que merece. Também uma palavra especial para o Rui Fernandes e para a restante equipa da TDE, para o Mahmoud Ibrahim, para o Gomes Cita, para o António Souza. Foram pessoas que numa fase inicial da minha vida eram gestores de referência, para mim aquela que era a melhor empresa aqui em Moçambique, em Zec, para Visabeira Moçambique, claro, que era a TDM, e a TDM, e depois a MCL, fizemos grandes coisas em conjunto, e também foi a visão do Rui Fernandes ao trazer a Visabeira que permitiu que a rede de comunicações aqui em Moçambique efetivamente tivesse dado um salto muito grande e que atingisse até o patamar de desenvolvimento que colocou Moçambique à frente, como a Ponto Frio, o primeiro projeto de TBK, de uma rede bidirecional de internet de banda larga, a primeira que foi feita em África, que foi aqui em Moçambique, e isso só foi possível graças a pessoas como o Rui Fernandes. Portanto, também muito obrigado por toda a confiança, todo o apoio e toda a generosidade que teve durante os anos que eu trabalhava no seu conjunto, e devo dizer que para mim uma escola de gestão. Enfim, depois já aqui muitas outras pessoas, eu peço desculpa, não vou poder utilizar todos, mas enfim, na pessoa do Dr. Balear, queria também deixar um movimento especial, porque efetivamente posso deixar-me saber, Dr. Balear e o chefe, e o CA, ao longo dos últimos 30 anos, tem sido uma pessoa muito presente na minha vida e que nos vários momentos, nas várias interações, tem servido de referência. Eu conheci o Dr. Maliano, era um jovenzinho, o diretor-geral da Imovisa, o Dr. Maliano era o governador do BEI, e portanto é particularmente gratificante acompanhar o percurso de vida de uma pessoa e perceber como é que a pessoa evolui ao longo da vida, se mantém igual a si próprio, e seja que funções for, e devo dizer que a estima e a amizade tem tido para comigo é algo particularmente para orgulho e que muito agradeço. O Prometer já acabou, peço desculpa a todos os questões, eu não vou fazer mais agradecimentos individualizados. Eu devo dizer que há aqui muitas pessoas que obviamente mereceriam uma palavra de apreço individualizada e personalizada. Eu vou ter o que vir fazer a seguir, mas não quero amassar todos os outros. Quero apenas dizer que é particularmente gratificante para mim, e deixo aqui um reconhecimento muito grande a todas aquelas pessoas que tão bem me acolheram e que deixaram uma marca indelével ao longo da vida e da trajetória que em algum momento fomos fazendo em comum. E eu devo dizer que aquilo que a amizade e a estima dessas pessoas é para mim a maior conquista destes 30 anos que levo de vida profissional e de atividade aqui, sabia, deste país e que também é meu desde há vários anos esta parte, e portanto obrigado e bem-ajam para aqueles que sempre tudo fizeram para que eu desde o princípio me sentisse Moçambique como a minha casa. E é evidente, hoje em dia, Moçambique é mais que a minha casa, Moçambique também é o meu país e tenho muito orgulho nisso, e portanto muito obrigado a todos que ajudaram a que esse facto, essa circunstância seja uma realidade. Também hajam, Canimão, e muito obrigado, e com isto termino. Muito obrigado por a participação.